Eu acho que a maneira como o time conduziu o segundo tempo, de maneira séria, apesar de já ter feito um placar bom no primeiro tempo, sem preciosismo, acho que foi o objetivo, tentou fazer os gols, né? Lógico que com as trocas também a gente tinha alguns jogadores que precisava tirar, Vitinho, porque a gente acaba utilizando bastante, o Hugo vem utilizando, queria dar com um ritmo de 3, 4, 2, 3 mil metros pro Everton Ribeiro e pro João Gomes também. O mais importante é que nós levamos a sério o jogo, muitos garotos na partida. Hoje nós tivemos 14 jogadores da base nos convocados, 9 participaram do jogo. É claro que alguns ainda precisam ainda ser trabalhados, né? São jovens ainda tem mais 1, 2 anos de base e é necessário esse aprimoramento. Mas a gente fica feliz, que eu sei o quanto o clube valoriza a base, o quanto gosta de jogadores jovens também. Foi uma oportunidade boa para ter alguns e para que o público pudesse observar e fazer a sua avaliação de cada um deles. A gente tem aí, olha, o Fla-Flu, nos últimos 10 jogos a vantagem é do Flamengo, mas não me parece uma vantagem tão larga assim, Eugênio. São 5 vitórias, 2 empates, 3 vitórias do Fluminense. O número de gols é bem parecido, mas claro, a vantagem é rubro-negra, 12 contra 9. Eugênio, para o Flamengo, se a gente chegar aqui e falar assim, é o favorito, é o favoritaço ao título, a gente precisa imaginar o Flamengo titular, assim, em campo, ou esse Flamengo que vem jogando o Campeonato Carioca, ele é suficiente para ser considerado favorito contra o Flu? Essa é uma questão, porque envolve também o Flu titular ou reserva. Também. O Fluminense também vem colocando o time reserva no Campeonato Carioca. Mesclando aqui e ali. Ontem, repito, né, o Kaique precisou sair do banco para decidir o jogo, para ser o cara que fez a diferença no jogo. O Flamengo contou com o Gabigol no sábado. Um Gabigol fominha, que quer fazer todos os gols. Aliás, o drible de corpo que ele dá nesse gol aí, o zagueiro passa reto. É sensacional. Ele balança o corpo, o zagueiro vai embora. O Gabigol, no segundo tempo, ele fica gritando no gol do Vitinho. Ele vem gritando, Vitinho, me dá a bola! E o Vitinho faz o gol, depois ele vai lá e comemora e tal. Mas isso é bom, por quê? Porque, por exemplo, o Pedro, que era senhor de si nesse time reserva do Flamengo do estadual, perde um gol e fica desesperado, sai gritando, xingando, todo mundo perde o gol e tal. Isso mostra que o Flamengo tem ali, mesmo no time reserva, uma disputa por posição no ataque que é muito interessante. Mas eu fico me perguntando, o Flamengo vai como para as finais do estadual? Porque os jogos de Libertadores seguem acontecendo para Flamengo e Fluminense. O Flamengo uma pontuação melhor que o Fluminense, mais à vontade na Libertadores. Será que ele vai abrir mão de algum jogo de Libertadores, poupar na Libertadores para colocar o time principal no Campeonato Carioca? Não sei. E eu acho interessante se a gente puder observar também uma disputa de times reservas. Porque no que eu falei agora há pouco do Fluminense mais forte esse ano, o Fluminense tem indiscutivelmente um elenco mais encorpado do que o ano passado. Ele tem mais peças à disposição, mais peças com rodagem. Por exemplo, até dos jovens. Ano passado não tinha nem o Kaique nem o Gabriel Teixeira, que tem entrado muito bem, ambos, nos jogos do Fluminense. Ele tem hoje um Abel Hernandes, ele tem hoje um Bobadilla, ele tem hoje outras opções para o ataque, além do Fred no comando. Ano passado tinha o Evanilson, né, que estava até jogando melhor do que o Fred. Mas vai ser muito interessante também se for um duelo dos times de reservas. Será um jogo interessante. Só um alívio assim, para o Fluminense, né, que é um alívio. Os 2 próximos jogos contra os colombianos são no Brasil, né? Sim. Então, assim, não vai ter aquela maluquice das viagens, né? Como foi tão complicada para o Fluminense. Mas com obrigação de vencer. Passada. Então, sim, sem dúvida. Por isso que eu falei assim, só um alívio é que é no Rio, né? Que pelo menos não tem viagem. Né? Mas aí, o Eugênio falou assim, depende também de como o Fluminense vai jogar. Mas mesmo, Marra, se ambos, as duas equipes, entrarem com uns times titulares, o Flamengo não é franco favorito? O Flamengo é favorito. É favorito. O Flamengo é favorito. O que não quer dizer que vai ganhar. Mas o Flamengo é favorito, sim. O Flamengo é um dos favoritos para a Libertadores. A gente não coloca o Fluminense como um dos favoritos para a Libertadores. A gente vai colocar Flamengo e Palmeiras. Então, assim, trata-se de um nível diferente. Já era favorito na temporada passada e teve que bater pênalti para ganhar o Campeonato Carioca. É só isso. Mas o Flamengo é o favorito.
O Marcelo Neves, Bruno, rapidinho, mandou na hashtag SC Brasil, até marcou o Eugênio Marra. O Marcelo mandou: me perdoem os amigos, mas o Flamengo concentrado e jogando com a intensidade alta os 90 minutos não perde para nenhum time na América do Sul. O pessoal participando na hashtag SC Brasil. É que ano passado perdeu, né? Time. Então... O Flamengo é um belíssimo time, mas assim, a verdade é que a distância, repito, na minha opinião, a distância para o Fluminense já foi muito maior, e mesmo com essa distância muito grande, o Fluminense complicou jogos para o Flamengo, né? Complicou. Ano passado, nesses pênaltis citados pelo Marra, o Fluminense ganhou o segundo turno e forçou uma final que pouca gente esperava que fosse acontecer. E aconteceu uma final. O Fluminense ganhou do Flamengo numa final de turno ano passado. Essa é uma questão importante. Então é preciso entender que nem sempre esse time vai jogar com a força máxima, 100% fisicamente, 100% de concentração o tempo todo. Isso faz parte do futebol. A tabela só do Carioca é um pouco mais leve do que a do Paulista, já que a gente falou há pouco do Palmeiras e também do São Paulo, porque é um jogo só, né? Os paulistas têm, por exemplo, entre os jogos da Libertadores, são 2 jogos, né? Porque são fases ainda anteriores da competição. Então, por exemplo, o Flamengo joga nessa terça, só vai jogar no sábado. O Fluminense joga na quarta, também joga no sábado. Então, num período aí de uma semana, um jogo a menos. Não sei se isso é suficiente para manter, assim, times titulares, assim, em todos os confrontos. Vocês acham que é? Eu acho que vai ser na ponta do lápis, Bruno. Vai ter que ser... Porque o calendário é muito desgastante e as aspirações são maiores. O Fluminense precisa... a gente já lembrou aqui, né? Tem 2 jogos contra colombianos em casa, mas o Fluminense não é que tenha sobrado nos 2 jogos que fez contra colombianos fora de casa. Sobrou na pontuação, porque fez 4 de 6 possíveis. Mas em campo não é que tenha sobrado tanto assim. Foi tudo ajustadinho, contra o Santa Fé e contra o Júnior. Venceu o primeiro e empatou o segundo. E não tem a menor garantia de que vá, com o time titular, tudo assim, ganhar os 2 jogos em casa. E se não ganhar, tem que resolver uma fatura com o River em Buenos Aires. Então vai ter que ser na ponta do lápis. Vai ter que ser muito bem observado. A classificação do Fluminense passa por esses 2 próximos jogos. Melhor não deixar para decidir contra o River na Argentina, né, Eugênio? Não, melhor não, de jeito nenhum. Ele precisa vencer os jogos em casa. Acho que tem condições, mas já falei aqui semana passada. Para isso, vai ser necessária uma mudança de postura do Fluminense em campo. O Fluminense tem a 2ª menor média de posse de bola da Libertadores. Só ganha do La Guaira, que a gente viu como se retranca lá contra o Atlético, contra o Cerro, etc. Então ele vai precisar gerar mais futebol. Esse é um desafio. E esse desafio demanda entrega máxima. Entrega máxima. Vou tirar os jogadores aqui, vou descansar vou colocar também nos jogos com o Flamengo. Também. Vamos forçar. Não sei se é tão bom negócio assim. Talvez mesclar um pouco, mas há alguns jogadores que precisam estar em 100% das condições, ou mais do que isso, para os jogos de Libertadores.